Oi, meus queridos! Vamos falar hoje sobre classificação biológica e também sobre nomenclatura científica. Vamos entender como os organismos vivos eles são classificados e também como os nomes que eles possuem são determinados, quais as regras de nomenclatura que precisam ser obedecidas para o estabelecimento desses nomes. Um beijo em vocês, espero que vocês curtam muito nossa aula de hoje. Então, vamos à nossa aula sobre classificação biológica. Bem, como é feita uma classificação? O que vocês entendem por classificação? O que vocês entendem por classificar? Classificar é algo que a gente já faz no dia a dia com uma série de objetos distintos. A gente faz isso com roupas, a gente faz isso com utensílios de cozinha, a gente classifica. Classificar é ordenar com base em algum critério. Ordenar alguma coisa com base em algum critério, ok? Vocês podem, por exemplo, organizar suas roupas com base em cor, com base em tamanho, com base em tipo de peça. Vocês podem organizar a cozinha, normalmente um lado ficam os pratos, outro lado ficam os talheres, outro lado ficam os copos. Classificação é algo que a gente já faz cotidianamente. Normalmente a gente utiliza uma série de características para classificar. Um outro exemplo de classificação é a classificação de risco que a gente encontra quando vai aos hospitais. Normalmente, você vai ao hospital, no setor de urgência e emergência, você encontra uma classificação que ela pode variar do vermelho ao verde, né? Então, de acordo com a gravidade do seu caso, você vai receber uma fitinha que vai te classificar como uma pessoa que vai ser atendida de forma mais urgente. Normalmente é o pessoal que está com a fitinha vermelha ou a fitinha laranja, ou menos urgente, normalmente com a fitinha verde. Então, percebam que na classificação de risco, os pacientes eles são agrupados de acordo com a gravidade do caso, mas para um objetivo. Qual é o objetivo? Priorizar o atendimento. Aqueles que tenham maior gravidade serão atendidos primeiro. É esse o objetivo. Então, para que uma classificação seja feita, ela precisa de quê? Ela precisa ter critérios para atender um objetivo, ok? E a classificação biológica? Como é que a classificação biológica é feita? Ela agrupa os organismos vivos, mas de acordo com características que eles têm em comuns, de acordo com os critérios. E que critérios são esses? Anatomia, fisiologia, embriologia, que é o desenvolvimento embriológico, ou seja, do embrião daqueles organismos, genética e até mesmo comportamentos. Então, a gente pode utilizar todos esses critérios para poder classificar os organismos vivos em algumas categorias que eu vou falar já já para vocês. Bem, mas isso tudo para seguir que objetivo? Na verdade, para atingir que objetivo? De compreender toda essa diversidade biológica que a gente conhece atualmente, para que a gente consiga compreender, entender que as espécies elas são diferentes entre si, inclusive para poder priorizar a conservação de algumas delas. É necessário a gente conhecer a biodiversidade para daí então poder atuar e estabelecer estratégias coerentes e eficazes de conservação, inclusive. Ou mesmo conhecer as espécies para poder saber as suas potencialidades, inclusive na produção, na extração de algum princípio ativo, para o desenvolvimento de algum medicamento, por exemplo. Então, as espécies, a natureza, a biodiversidade, ela oferece muitos serviços para o ser humano. E o ser humano só pode usufruir corretamente desse serviço se eles tiverem um conhecimento sobre toda essa diversidade de seres vivos que existe, tanto de animais, quanto de plantas, quanto de bactérias. É necessário, então, que a gente conheça essa diversidade. Por isso que é importante que seres vivos eles sejam classificados de acordo com características em comum. Mas como é que é feita uma classificação biológica? Bem, a taxonomia e a sistemática são ciências que buscam descrever, identificar e dar nomes aos seres vivos, tá? Alguns pesquisadores preferem falar de sistemática como algo à parte, algo que inclui, além da descrição e da identificação, mas que inclui o estudo das relações evolutivas entre os organismos vivos, ou seja, da filogenia. Inclui também o estudo dessas relações de parentesco evolutivo entre os organismos vivos. Alguns pesquisadores preferem separar taxonomia de sistemática e outros as utilizam como sinônimos, tá?
Existem diversas categorias taxonômicas. Hoje nós reconhecemos 5 categorias taxonômicas. Linneu foi um dos primeiros pesquisadores que fizeram essa segregação, essa separação dos organismos vivos em categorias. Isso no mundo mais recente, né? Porque Aristóteles já fez isso bem antes de Linneu, mas com categorias artificiais. Ele estabeleceu as categorias animais voadores, animais terrestres e animais aquáticos. Linneu não. Ele utilizou categorias naturais, com base em critérios, por exemplo, morfológicos, com base na anatomia desses organismos. Então, Linneu, lá em 1758, que é esse senhorzinho simpático aí da pintura, ele apresentou 5 categorias taxonômicas, tá? São elas: reino, classe, ordem, gênero e espécie. No entanto, logo um pouco depois, na verdade, algum tempo depois, as categorias filo e família elas foram adicionadas nessa sequência aí. No sistema de classificação linneano, ou seja, de Linneu, a espécie ela é a unidade básica de classificação, ok? Então, a espécie ela é a unidade básica, ela é a chave. A partir da determinação de espécie, a gente consegue estabelecer as demais categorias que são superiores, porque essas categorias elas são hierárquicas. Só que Ruese, lá em 1990, ele propôs uma classificação dos seres vivos mais atual, baseada no RNA ribossômico. Lembram lá do nosso conteúdo do primeiro ano? Então, a partir da análise desse RNA ribossômico, o Ruese estabeleceu 3 domínios, que são categorias que são superiores, inclusive, a reino, tá? São o domínio arqueia, o domínio bactéria e o domínio eucária. Depois, antigamente, o domínio arqueia era conhecido como incluindo as arqueobactérias, mas hoje esse conceito já caiu, ok? Porque acreditam que elas são tão diferentes das bactérias quanto os eucariontes, ok? Por isso que elas estão, inclusive, em um domínio separado. São esses, então, esses 3 domínios. O domínio eucária vai incluir todos os eucariontes e o domínio bactéria vai incluir os procariontes, né, os organismos com organização celular procariótica, e o domínio arqueia vai incluir organismos que conseguem sobreviver em locais praticamente inóspitos, né, em locais que possuem substância muito ácida, em locais acidófilos, ou são organismos termófilos também, que sobrevivem em altas temperaturas. Sobre categorias taxonômicas, elas são hierárquicas, ou seja, o que é isso? Elas obedecem uma ordem do maior para o menor, ok? Ou vice-versa. A categoria de unidade básica, ela é a espécie. E ela é definida, o conceito biológico de espécie, ele é definido como um conjunto de indivíduos que são capazes de se cruzar e gerar descendentes que sejam férteis. É importante eu pontuar aqui para vocês que existem inúmeros conceitos de espécie, e esse, inclusive, é um dos conceitos biológicos de espécie que cabe falar para vocês nesse momento. Que categorias, então, são essas? Espécie, que é a unidade básica. Acima de espécie, a gente encontra o gênero, depois a família, depois a ordem, depois a classe, depois o filo e depois o reino. Então, o reino, ele é a maior categoria. Ele engloba uma maior quantidade de organismos, tá? Existe, por exemplo, o reino animal, que é o reino metazoa. Os animais são os metazoários, tá? É uma denominação mais atual. Existe o reino metáfita, que é o reino das plantas, ok? Inclui todos os vegetais. Então, abaixo da categoria de reino, dentro dele a gente encontra os filos. Dentro dos filos a gente encontra as classes, dentro das classes a gente encontra as ordens, e dentro das ordens a gente encontra as famílias. Subsequentemente, dentro dessas famílias, a gente encontra os gêneros. E dentro de um mesmo gênero, a gente encontra diferentes espécies, ok? Então, percebam que o grau de parentesco entre os indivíduos, eles tendem a aumentar conforme a gente sai da categoria de reino e vai para a categoria de espécie, ok? O grau de parentesco, ele tende a aumentar. Por quê? Percebam que dentro da categoria de reino, reino animal inclui, é muito abrangente, inclui
uma infinidade de espécies. Inclui, por exemplo, desde o ser humano, que é um mamífero, ok? Está lá na classe mamália, o ser humano, o Homo sapiens, a espécie Homo sapiens. Inclui também uma mosca, né, que é um artrópode, está completamente num filo distinto, né? Então, seguiremos. Um exemplo aqui, ó, homem e cachorro. Estão no mesmo reino Metazoa, no mesmo filo, que é o filo Chordata, que são os cordados, que possuem notocórdia em algum estágio de desenvolvimento. Só que na classe eles permanecem na mesma, que é a classe mamália. A ordem já é diferente. A gente está na ordem primates e o cachorrinho lá, o cãozinho, ele está na ordem carnívora, tá? Daí, então, começa a nossa diferenciação. Nós estamos em ordens diferentes, em famílias diferentes, em gêneros diferentes e somos espécies diferentes, mas compartilhamos características comuns que nos permitem estar classificados dentro de uma mesma classe, de um mesmo filo e de um mesmo reino. Mas percebam que nós temos muitas diferenças. Por isso que o nosso grau de parentesco ele vai até a categoria de classe, mas logo depois a gente já começa a diferenciar. Mas por que os nomes científicos eles são assim tão esquisitos? Canis familiaris, Canis lupus, Homo sapiens, Wuchereria bancroft? Então, por que esses nomes científicos eles são tão esquisitos? Vamos aprender agora sobre nomenclatura científica, ok? Existe um sistema determinado lá por Linneu, lembra dele? Que é um sistema binomial, ou seja, composto por dois nomes. Que nomes são esses? Todo nome científico, ele vai ter um primeiro nome, que vai se referir sempre ao gênero e deve ser escrito com inicial maiúscula, e um segundo nome, que se refere ao epíteto específico. Que é o epíteto específico? Que vai fazer referência direto à espécie, vai definir o epíteto específico que define a espécie. E ele sempre tem que ser escrito com a inicial minúscula, não esqueçam disso. Gênero é sempre com a inicial maiúscula e epíteto específico é sempre com a inicial minúscula. Esse nome, ele muitas vezes é dito assim como esquisito, porque ele tem que ser escrito em latim, ou se originalmente ele não tenha sido em latim, ele tem que ser latinizado. Eu falo isso porque algumas pessoas de diversos países, inclusive aqui no Brasil, elas muitas vezes descrevem uma espécie e querem fazer uma homenagem a um pesquisador conhecido na área, que trabalhou muito com aquele grupo, por exemplo, ao longo de anos. Só que o nome da pessoa é um nome em português, por exemplo. Então, o que tem que ser feito? Aquele nome para o qual você quer fazer a homenagem, ele tem que ser latinizado, ou seja, transformado, né, traduzido para o latim, para poder estar ali presente no nome daquela espécie. E quando você for escrever esse nome científico, ele tem que estar em destaque, seja em itálico ou sublinhado, na impossibilidade de colocar itálico. Por exemplo, se você estiver escrevendo, você sublinha. Se você estiver digitando, você coloca itálico, ok? Vamos aos exemplos? Procyon-cancrívoros. Vamos lá, ver que bichinho é esse. Procyon se refere ao nome do gênero, estão vendo que é inicial maiúscula. Cancrívoro se refere ao epíteto específico, inicial minúscula, e está ali escrito em itálico, em destaque. O nome popular desse animal, um mamífero, é guaxinim, ou também chamado mão pelada. Na verdade, dependendo da região, ele vai ter um nome popular ou outro. Daí, então, a importância do estabelecimento de um nome científico. Porque o nome científico ele não vai mudar, ele não vai variar de uma região para outra. Ele não vai variar de acordo com os costumes daquela região, o dialeto daquela região. O nome científico ele é um nome padrão, universal, independente se dentro do mesmo país ou em países diferentes, ele é um nome padrão universal. Então, aqui no Brasil, na China, nos Estados Unidos, na África,
Em qualquer lugar, em qualquer região, um próximo cancrívoro sempre vai ser chamado de próximo cancrívoro, a não ser que passe por alguma modificação na sua descrição, que seja necessária a modificação do seu nome. Mas o nome é assim padronizado e estabelecido, ok? E esse aqui, o bichinho, é um guaxinim, também chamado aqui mais comumente de mão pelada. Mas por que que os nomes científicos eles são tão importantes? Daí já falei a resposta para vocês agora há pouco. Porque ele permite essa padronização em qualquer lugar do globo terrestre, em qualquer lugar do mundo, aquela espécie vai ser reconhecida pelo seu nome científico, independente da cultura, independente dos nomes populares que forem estabelecidos em cada uma da região. Então, vai permitir uma unificação da comunicação científica, vai permitir essa padronização, ok? Um beijo e até a nossa próxima aula!